Vitor, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. É sempre bom contar com a sua participação, a participação da Construcap, nos nossos fóruns, nas reuniões que a gente realiza sobre infraestrutura. Você acabou de participar de um painel sobre infrasocial, com um grande foco ali em escolas, em hospitais, em parques, enfim. E eu queria começar perguntando quais os principais desafios que você enxerga na implementação de PPPs, nesse setor, né, de infrasocial. Bom, claro, primeiro agradecer o convite, né, acho que muito prestígio estar aqui conversando com vocês, é muito bacana fazer parte dessa agenda. Em relação à pergunta, eu acho que hoje, assim, as principais questões que a gente olha para a estruturação de PPPs, né, principalmente em infrasocial, mas principalmente escolas e saúde, né, e hospitais, que acho que né, é o grande, são os grandes setores do momento, eu dividiria ali em 3 ou 4 principais frentes, né. Acho que primeiro é uma questão da modelagem do projeto, né. Você tem ali uma necessidade de ter uma modelagem muito bem feita, né, por alguém que já tem algum track record nos setores, né, isso é super importante, alguém que conheça os setores ou que esteja junto com o poder concedente, né, com a secretaria que faz esse tipo de serviço, né, atualmente nos subnacionais, pra que as premissas, né, de OPEX, de CAPEX sejam o mais calibradas possível, né. Estava até comentando ali no nosso painel, que o setor de infra-social ele não é necessariamente capital intensivo como é infra tradicional, ele é OPEX intensivo, né. Você tem em alguns casos OPEX de 1 ano maior do que todo o CAPEX, né, então é realmente muito diferente da infra tradicional. Então é super importante, né, uma modelagem, né, com alguém com carimbo, né, que não só carimbo, mas que consiga fazer o trabalho bem feito, para que, a estimativa de OPEX, né, a estimativa de CAPEX esteja muito bem alinhado, para que, até para evitar um problema de seleção adversa, né, porque às vezes você tem players que são entrantes, que ainda não conhecem a operação, eles vão ter mais dificuldades para estimar os custos, vão confiar mais em modelos referenciais e isso pode gerar um viés, né, um desalinhamento. Primeiro ponto é ter uma boa modelagem. Segundo, tá muito bem, claro quais são as regras, para os aportes, né, quando tem aporte público, né, para as obras, que acho que é um mecanismo interessante, que essas regras, né, para a execução dos aportes estejam muito bem claras, né. Acho que isso evoluiu muito ao longo dos contratos dos últimos anos, e que a gente tem aportes que, vamos dizer, o ótimo seria que vá acompanhando mensalmente, né, o cronograma físico-financeiro. Então, né, você entrega no mês, mostra, né, a comprovação da entrega e recebe o reembolso via aporte. Mensalmente fica um pouco difícil, às vezes, para os subnacionais, mas eu acho que mais do que trimestral, semestral, aí começa a ficar, com um risco muito alto, né. E é importante também, assim, alguns subnacionais eles usam marcos, né, de entrega de obra, que eu não sou particularmente contra, mas às vezes são colocados poucos marcos de obra, né. Então você fica com o CAPEX muito concentrado em algumas frentes, e aí às vezes elas demoram para acontecer e você acaba gerando um descasamento muito grande, entre você executar o CAPEX e receber o aporte. E isso gera, né, problemas de furo de caixa, necessidade de financiamento e às vezes uma necessidade de financiamento tão grande, que você precisa ter um firme, né, de um banco previamente ao leilão, que, né, aumenta o custo de transação, aumenta o tempo, né, para você estudar e passar isso num comitê de crédito de banco, então acho que isso é fundamental, tá muito bem colocado. Outro ponto fundamental é a questão das garantias, né, do ente subnacional. Eu acho que, idealmente, deve ser feito uma estruturação que conte com uma reserva, com um represamento, né, de número de contraprestações que, no mínimo, seja aí 6 contraprestações, né, acho que menos do que isso também o risco começa a aumentar muito. Claro que varia de ente para ente, de prefeitura, de estado para estado, né, cada um tem seu rating. Idealmente, de novo, né, óbvio, né, acho que tem várias configurações, mas idealmente que tenha uma vinculação com um fundo, de passagem, né, e, como um FPE, um FPM, a execução desse fluxo seja fácil também, né, que não seja algo que, por exemplo, um penhor das cotas de um fundo que é muito legal economicamente, mas financeiramente não tem liquidez. Acho que isso não funciona, e de novo você vai ter problemas depois, pra a financiabilidade desse projeto. E acho que tinha mais um ponto, Questão cultural, não? eu acho que essa questão da exposição, são projetos muito expostos, né, do ponto de vista social, político, né, Uhum. diferente da infra tradicional, aqui a exposição é muito mais direta, né, acontece alguma coisa no hospital, numa escola, num parque, é notícia no mesmo dia, né, e Ministério Público vai entrar, e os órgãos de controle vão entrar, e vai ser
uma coisa que vai tomar outra proporção. Então, eu acho que isso é algo que os estruturadores, junto com as agências reguladoras, têm que estar muito bem firmes, né, muito bem afinados, para que se gere a mínima exposição possível, né, e que a agência reguladora, né, que acho que é o ideal ter, né, uma agência reguladora forte, com uma agenda regulatória, né, com uma análise de impacto regulatório, né, acho que hoje um dos painéis aqui, o Marco Aurélio da ABCR comentou isso. Acho que isso é fundamental, né, para dar segurança jurídica, segurança regulatória e para diminuir a exposição desses contratos que são realmente muito expostos, né. Como é que vocês medem o sucesso do impacto que as operações atuais têm, né, o impacto social na vida das pessoas, hospitais, arenas, parques, se você puder falar um pouquinho desses benefícios, né? Claro. Acho que assim, o primeiro impacto mais direto, né, que a gente sempre olha é a geração de emprego, né, geração de emprego e renda, né. Acho que isso em todos os nossos negócios a gente viu, né, uma geração de emprego, né, uma formalização às vezes de principalmente em parques, né, você tinha vários prestadores de serviços ou cessionários que não necessariamente tinham, os empregados, formalizados, né. O escopo de atuação, né, sendo muito mais amplo, né, você tem também uma geração direta de emprego e renda. Então acho que esse é um primeiro ponto que a gente olha que é um impacto social muito positivo desses projetos. Especificamente, assim, falando, né, acho que do mercado de PVPs hospitalares, aí tem muitos indicadores que a gente pode citar, mas acho que tem alguns que a gente gosta de acompanhar, que é o percentual de perda, né, de remédios ou de extravio de equipamentos, materiais cirúrgicos, quando em alguns entes públicos, né, você tem aí perdas da ordem de até 25%, né. E quando a gente vai para um contrato, né, numa PPP que você tem SLAs, KPIs que você tem que seguir, né, se você não segue, você tem penalização, tanto na contraprestação quanto multas mesmo, né, você pode ser, autuado. Existe aí acho que um incentivo muito bom para essa eficiência, que no fim das contas, né, vai economizar, né, para toda a sociedade, vai gerar uma economia, muito importante ao erário, e vai tornar a operação mais eficiente. E nesses casos, no caso de hospital, né, principalmente, a operação mais eficiente significa as pessoas terem uma saúde pública melhor, né. Outro, indicador que a gente acompanha é a rotatividade de leitos e o tempo, né, de permanência de leitos. Então, você tendo uma operação, de novo, que você tem um KPI, que você tem que limpar o quarto em 15 minutos, para você consegue liberar leitos e consegue então ter um atendimento mais rápido, mais célere e com mais capacidade, ao mutuário do SUS. O impacto da nossa operação gera impactos positivos de saúde pública, né, então gera impactos positivos sociais, né. Acho que esse exemplo mais específico é bacana da gente acompanhar. Perfeito. A gente está num momento em que cada vez mais o privado participa da infraestrutura. Uma das razões é a restrição orçamentária do poder público, né, tanto no governo federal quanto em entes subnacionais. E exigem muitos recursos, os projetos de infraestrutura exigem aportes significativos. Como é que vocês se financiam para dar conta de operar, né, Hum. os hospitais, os parques? E o que existe de inovação financeira que vocês têm trazido para a operação? Não, bacana. Esse é um ponto vital, né, para viabilizar os projetos. Eu acho que uma coisa fundamental primeiro é conversar, né, você ter rodadas de conversas desde a da estruturação do projeto com os financiadores, né, então colocar, o BNDES, os bancos multilaterais, os bancos privados também na conversa. Acho que o GRI, acho que é um espaço inclusive para isso, né, mas eu acho que o poder concedente, né, o estruturador deve, semear muito isso, né, como é feito em outros setores mais maduros, como de concessões rodoviárias, né, o BNDES sempre está acompanhando os projetos, para e passo, para que quando saia o edital, haja tempo hábil para análise do banco, para que a gente possa ter uma proposta de financiamento, né. Então acho que isso é fundamental, começar a conversar com os financiadores desde antes do edital, né, e depois aprofundar quando sai o edital, né, com uma modelagem bem feita, poder ter uma proposta indicativa e eventualmente uma proposta firme. Acho que isso é fundamental. Acho que uma coisa que aumentou bastante nos últimos tempos, são os financiamentos via mercado de capitais, e aí acho que uma inovação, vital, foi, né, a lei 14.801, que trouxe aí a possibilidade do enquadramento de debêntures de infraestrutura para a infra social.
A questão é que as portarias não saíram ainda, né, mas o mecanismo é muito interessante e a gente viu os bancos se interessarem cada vez mais, né, por esses setores por conta, né, dessa possibilidade. E o que eu acho também, que até também a gente estava conversando agora aqui com o pessoal do BNDES, é ter, recursos, né, do banco que sejam recursos, de certa maneira, subsidiados para esses setores, né. Porque, de novo, né, a gente está falando de setores que têm impacto social, de saúde pública, diretos, né, que são super importantes. E a gente não tem linhas, né, subsidiadas como tem para outros setores que também têm sua importância, como no caso de saneamento básico, né. No caso dos parques, né, a gente conseguiu fazer o financiamento com o BNDES do Fundo Clima, né, que é um fundo subsidiado, né, uma taxa aí para parques naturais de 4,5% ao ano, sem indexador, e para parques urbanos de 5,5% ao ano, ou seja, são taxas muito atraentes, né, que viabilizam projetos que eventualmente não seriam viáveis. Acho que ainda falta aperfeiçoar ainda mais os mecanismos, porque apesar desses custos, você tem um aval corporativo durante todo o projeto, você tem muitas restrições às distribuições de dividendo, então acho que algumas coisas ainda podem ser melhoradas e eu acho que vai ser o caminho, né, agora com o tanto de projeto que tem, né, vai precisar realmente de mais inovações além do que a gente já tem, pra poder viabilizar. Acho que só um ponto também fundamental, né, que eu tinha falado antes, da questão das garantias do poder, público, no caso das PPPs, é realmente muito importante, né, a gente viu agora nesse último lote das escolas do governo de São Paulo, né, do lote que eles chamam lote oeste e o lote leste, eles fizeram ali a estruturação de uma garantia com a QESE, né, que é uma cota lá de participação do Fundo de Educação do governo do estado, que é um fundo muito líquido, com muitos recursos, e isso deu para os financiadores do projeto, que não é o nosso caso, não, até tá com outro player, deu para os financiadores a segurança de fazer um financiamento non-recourse, né, ou seja, sem aval corporativo, que é muito bom já para um projeto que está no começo, né. Então acho que a gente conseguir estruturar projetos em project finance, né, é realmente fundamental. E as debêntures de infraestrutura, as garantias do poder público, acho que tudo isso, a boa modelagem, tudo isso facilita e viabiliza esse tipo de financiamento.